Olá pessoal, nós estamos aqui para mais um vídeo no meu canal, mas hoje eu quero começar de uma maneira diferente. Eu quero começar agradecendo você que tem se inscrito no meu canal, que tem confiado no meu conteúdo e acima de tudo me incentivado a continuar. Eu confesso que quando eu comecei fazendo meus primeiros vídeos foi muito difícil. A gente tem dúvidas, a gente se pergunta se está no caminho certo e hoje, com o crescimento, com a confiança das pessoas, tem me estimulado, me incentivado a estudar cada vez mais e a dar o meu melhor. A ideia desse canal foi trazer para os profissionais da área, principalmente os que estavam iniciando, mais confiança, para que eu pudesse dividir tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha carreira, tudo aquilo que eu aprendi muitas vezes errando, mas que eu posso hoje contribuir para que eles tenham um início melhor. A ideia foi e continua sendo ajudar as pessoas, mas eu percebi que outras pessoas estão chegando aqui pertinho de mim, que não são pessoas só dentistas, mas são pessoas que estão gostando desse conteúdo, principalmente da parte emocional. Eu não consigo separar a pessoa que eu sou, o meu profissional, da minha parte pessoal. E desenvolver a minha mente, o meu emocional, tem me ajudado muito e principalmente todas as pessoas que estão no meu redor, assim como os meus pacientes. Esses assuntos que eu sempre trago para vocês, linkando toda a nossa parte de preparo de mente, de preparo emocional, eu fui procurar por uma necessidade e que de fato fizeram diferença na minha vida e na minha carreira. Então, obrigada por vocês que têm confiado no meu conteúdo, que têm estado aqui comigo, que estão me incentivando cada vez mais e que todos sejam muito bem-vindos aqui nesse canal. Que possam deixar aí seus comentários, que me falem se gostariam de ouvir algum assunto. Eu tô aberta, inclusive, a mudanças, a coisas que vocês desejem ouvir. Então, vamos começar hoje esse vídeo que vai falar também sobre um assunto que as pessoas têm comentado comigo lá no consultório, que é a ansiedade. Então, será que a ansiedade está atrapalhando a sua vida pessoal? Você está levando essa ansiedade para o teu trabalho? Será que ela está na medida certa? Ou será que ela está atrapalhando o seu desenvolvimento, os seus resultados, tirando o seu sono, impedindo de você estar feliz durante o processo? Então esse vídeo é sobre isso. Continuando a falar para vocês porque eu escolhi esse assunto, que é a ansiedade, para hoje, para esse vídeo, foi porque conversando com as pessoas que têm feito mentoria comigo no consultório, que têm me visitado, nos recém-formados, nos cursos, eles falam para mim, a maioria tem falado que tem se sentido muito ansioso. E aí eu questionei, mas o que te faz se sentir tão ansioso durante o teu dia, né, em relação ao teu trabalho? Alguns citaram que as redes sociais têm trazido para eles, né, uma grande ansiedade, porque eles têm acesso a muito conteúdo que chega de todas as maneiras, e a sensação que eles têm é que eles precisam estar naquele ritmo, ou que as coisas não estão na vida deles acontecendo como acontece na vida do outro, por exemplo. Existem uns que têm ansiedade com a agenda. Isso era uma coisa que acontecia muito comigo. A gente ficava lá olhando a agenda, tentando otimizar, melhorar cada vez mais o processo da agenda para poder atender todo mundo, conseguir conciliar, e às vezes você não consegue. E aquilo vai gerando uma ansiedade em você. Quando você se vê, você está lá sentada diante da agenda, olhando uma, duas, três e até mais vezes. Recentemente eu percebi esse processo com a Isa, que trabalha comigo há muito tempo. Né, com o aumento da demanda dela de pacientes, ela começou a entrar em dificuldade e ficava ali. Até que eu sentei e conversei com ela. Isa, vamos entender o que está acontecendo e qual é a maneira da gente resolver isso. Porque se a gente não resolve aquele processo, a gente não elimina, ele vai crescendo dentro da gente. Isso traz uma dificuldade, né, e atrapalha. Uma hora começa no nosso emocional e outra hora vai transpor para o nosso físico. Então esse foi o motivo, ter escutado tantas pessoas ao meu redor falando sobre ansiedade. Um outro motivo é porque durante um período da minha vida eu também me senti muito ansiosa, mas ansiosa num nível que não me ajudava. Não era aquela ansiedade que me despertava, mas era uma ansiedade que me maltratava. E aí eu comecei a buscar, estudar assuntos como esse, comecei a tentar resolver dentro de mim para que eu pudesse ter um dia. Eu gosto hoje de ter um dia, desde que eu levanto até o momento que eu vou dormir, pleno. Pleno no sentido de saber que eu estou executando aquilo que eu preciso executar naquele dia, mas que aquilo não me cause mal-estar. Então eu aprendi a lidar com isso. Eu vou tentar
né, a gente conversando sobre esse assunto aqui, ajudar um pouco as pessoas que estão aqui me ouvindo, para que, no mínimo, haja uma reflexão de mudança nesse assunto, para que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Falando mais sobre a ansiedade é uma situação que você está sempre se preocupando com o que vai acontecer naquele próximo instante, no próximo dia, nas próximas semanas. Então você já chega no teu trabalho de manhã cedo imaginando como é que vai ser todo o seu dia, o que pode acontecer. Isso não nos traz conforto, isso não é bom. Os estudos e as pesquisas têm mostrado que hoje a humanidade, 80% da humanidade tem e sofre de algum transtorno desse tipo. Por exemplo, a síndrome do pensamento acelerado. Ela é um desdobramento da ansiedade. Então vamos imaginar o que seria isso. Imagina que o nosso pensamento é como uma estrada. Então eu peguei uma estrada, a estrada tá vazia e eu tô lá na minha mão. De vez em quando passa um carro do meu lado direito, de vez em quando passa um carro do meu lado esquerdo e tudo bem, eu tô seguindo em frente. Isso é como deveria ser o nosso pensamento. Já numa pessoa que tem a síndrome do pensamento acelerado, é como se a gente estivesse olhando o trânsito da Índia, por exemplo. Vocês já devem ter visto em algum documentário, na TV, que na Índia não há direção. Os carros entram e saem para qualquer lado. E é uma loucura o trânsito dali. E isso também reflete o nosso pensamento. Então a gente vai deixando chegar esses pensamentos de maneira desordenada. Isso acontece com todo mundo, né? As pessoas que têm a síndrome do pensamento acelerado, que vivem assim, elas não são menos inteligentes, elas não são mais frágeis, nada disso. Elas só não entenderam ainda como elas fazem para gerenciar o pensamento. E a partir do momento que eu percebi isso, porque eu sou muito assim, os pensamentos chegam a todo momento sobre várias coisas que eu tô fazendo, mesmo porque eu faço e desenvolvo muitas atividades ao mesmo tempo, só que isso começou a me gerar uma ansiedade. E não era legal. Isso fazia muitas vezes que eu perdesse meu sono. Isso fazia com que eu ficasse promovendo problemas que não iam acontecer e que muitas vezes nem aconteciam. E aí eu comecei a falar, opa, pera lá. Isso é uma questão de eu gerenciar esse meu pensamento. Mas como eu faço para gerenciar o meu pensamento? A partir daí eu comecei, isso é uma estratégia minha, gente, isso não quer dizer que esteja certo ou errado, né? Foi uma coisa que eu vivenciei, que eu percebi que o meu pensamento muitas vezes estava desordenado, e isso não me causava um bem-estar, e eu comecei a priorizar. Então eu comecei realmente a pegar um papel, uma caneta e escrever lá o que era prioridade para mim. E aí, se a prioridade para mim no momento, se eu tenho imediatamente o próximo passo que eu devo fazer é, por exemplo, fazer um evento, então eu vou escrever lá que eu vou focar a minha energia e o meu pensamento para minhas coisas diárias, né, que são usuais, que é levantar, trabalhar, fazer tudo que eu preciso naquele dia, e vou focar naquilo. E eu passei a dar períodos para que eu executasse essas tarefas, para que eu me dedicasse a isso. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer isso e escrever, eu passei a esquecer. Então, quando aquele assunto chegava na minha mente, eu imediatamente pensava, não, eu já escrevi, já direcionei o tempo em que eu vou dedicar para esse meu projeto, então não é o momento desse pensamento tirar a minha paz e me gerar ansiedade. Então, isso foi um gerenciamento do meu pensamento. Consequentemente, quando você gerencia o teu pensamento, as tuas emoções melhoram. O teu corpo vai sentir menos o impacto do seu pensamento. Eu já falei em outros vídeos que o nosso pensamento é o que comanda tudo. E nós comandamos o nosso pensamento. Então a gente pode, com pequenos conhecimentos e atitudes, começar a mudar. Então, para mim, resolveu muito anotar, a planilhar, a entender o que é um processo que eu tenho que pensar de maneira imediata, ou aquele que eu posso esperar para o próximo mês para começar a colocar em prática. Então ele não vai mais fazer parte do meu pensamento. E aí sim, a cada dia eu gerenciava meu pensamento para que eu pudesse ter mais tranquilidade de estar focada em cada ação que eu estava executando naquele momento. Então, se de repente eu saí para trabalhar e eu tinha um compromisso lá na minha hora do almoço, eu já sabia que aquele compromisso existia, mas eu estava focada simplesmente em executar minhas tarefas de trabalho das 8 ao meio-dia, por exemplo. E aí sim, já estava agendado aquele compromisso. A partir do momento que eu terminava uma atividade, eu pensava em outra. Isso tem me ajudado muito, gente. Isso também tem me ajudado a conversar muito com os meus pacientes em relação à ansiedade deles sobre o tratamento. Mas isso é um outro assunto que faz parte da ansiedade e que nós vamos falar sobre isso também.
A gente fala de ansiedade, mas existe uma outra situação que é a hiperatividade. E a hiperatividade é um pouco diferente de quem tem o pensamento acelerado, porque a hiperatividade ela se manifesta na infância e está muito ligado a um fator genético. Por exemplo, se você tem um pai ou uma mãe hiperativos, possivelmente o seu filho, aquela criança, vai ser hiperativo, vai se tornar um jovem e, consequentemente, um adulto hiperativo. O que a gente tem visto é que na síndrome do pensamento acelerado, isso é diferente. Isso não é uma situação genética, isso vai acontecendo e vai se construindo ao longo da vida. Cada vez que a gente vai crescendo, novas situações, novos pensamentos, novos estímulos vão chegando, o nosso pensamento vai se acelerando. E os estudos têm mostrado que isso tem muito a ver com a quantidade de estímulos que a gente tem recebido ultimamente. E na verdade, hoje, na atualidade, os nossos estímulos aumentaram muito. Nossos telefones, né, as redes sociais, tudo aquilo que nos chega muito rápido. A gente precisa estar a todo momento conhecendo novas situações, as coisas mudam muito rapidamente. Isso faz sim com que o nosso pensamento se torne acelerado demais, gerando mais ansiedade. E aí, como é que nós vamos fazer para lidar com isso? A gente já sabe também, né, que a síndrome do pensamento acelerado não tem nada de metabólico. Ela é uma síndrome construída pelo pensamento, que constrói a sua personalidade, que mexe com o seu emocional e que, se você aprende a gerenciar o seu pensamento, você consegue controlar essa síndrome, consequentemente diminuir a sua ansiedade. Eu sou uma pessoa que não sou muito a favor de medicamento. Óbvio que cada caso é um caso. Eu tô falando em relação àquela ansiedade que a gente consegue controlar quando a gente aprende como funciona. E se você conseguir fazer isso assim como eu consegui, eu acho que melhor seria para você. Então, qual seria um possível tratamento? Uma situação que te deixaria melhor? Então, é desacelerar. E como a gente desacelera nesse mundo que chega a todo momento tudo, que as nossas obrigações aumentam, cada um vai ter que encontrar o seu ponto de equilíbrio, a maneira com que se sinta melhor e feliz. Por incrível que pareça, a minha maneira de desacelerar é realizando minha atividade física, que é o CrossFit. Aí você vai se perguntar, como ela desacelera com uma atividade tão intensa? Mas é que o CrossFit, ele demanda um esforço muito do meu físico, mas enquanto eu estou lá, a minha mente se desliga dos outros processos. Isso faz com que eu descanse. Então, desacelere meus pensamentos. E cada um de nós vai encontrar o que te faz bem. Algumas pessoas se sentem melhor ouvindo uma música mais calma, outros assistindo uma série, lendo um livro, passeando. Mas o importante é que essa atividade de desaceleramento seja rotina na sua vida, para que você tenha esse bem-estar todos os dias. Então, eu acredito que você deve encontrar aí o seu ponto de equilíbrio e achando a sua maneira de desacelerar. E se você não consegue fazer isso? Se você continua nesse ritmo, o que pode acontecer com você? Eu acredito sim que todo o nosso pensamento vai gerando o nosso emocional, conturbando, e depois o nosso físico uma hora vai sentindo. Gente, quer ver um exemplo? Quando a gente tem um carro e o carro faz qualquer barulho, a gente faz o quê? Nossa, eu tô ouvindo barulho nesse motor, esse carro pode parar, pode acontecer isso. E a gente para o carro, respeita o momento dele, vai lá e conserta. E o nosso corpo, ele também dá situações de alerta. Algumas pessoas vivem uma vida tão ansiosa que começam a ter taquicardia, começam a ter um gatilho para síndrome do pânico, elas podem ter dificuldades respiratórias, e tudo isso pode ser a sua mente gerando essa ansiedade e isso se manifestando no seu corpo. E as pessoas às vezes não atentam a isso, não param e pensam, poxa, eu preciso respeitar esse instrumento que é o meu instrumento de vida, é o meu instrumento de trabalho. Então prestem mais atenção aos sinais que o seu corpo está falando, para que você consiga ter uma vida melhor. Quando você não consegue controlar isso extrapola, pode levar a consequências como, por exemplo, a gente vê em pessoas que sofrem de burnout, que é aquela situação em que a ansiedade foi tão grande, ela não foi controlando, o trabalho foi sendo tão desgastante, que tem uma hora que ela não quer mais, ela se afasta daquilo, aquilo passa a ser um grande mal na vida dela. Então, a finalidade é conversar
sobre esse assunto com vocês é porque é evitar que esses jovens que estão iniciando já ansiosos na profissão desenvolvam, num curto período de tempo, a impossibilidade de trabalho. Relacionar o seu trabalho com uma atividade que não satisfaz, que gera mais ansiedade. E quando a gente aprende a controlar, e a gente sabe que o trabalho é grande parte da nossa vida, e por isso a gente deve realizá-lo ele com prazer, e é importante entender e conhecer como controlar essa ansiedade ligada ao nosso trabalho, ligada ao nosso dia a dia, para que a gente não sofra disso, para que a gente não se torne um adulto incapaz de resolutividade, resolver problemas, para que a gente não se sinta muito frustrado, não se sinta uma pessoa que tem insatisfação crônica na vida, porque você não conseguiu entender aquilo que te faz mal e aquilo que você precisa fazer para melhorar o seu dia a dia. Vocês já pararam para pensar que eu tenho essa sensação que eu dormi e acordei com a idade que eu tenho hoje? Parece que todos esses anos que eu vivi foram muito rápidos. E isso eu acredito que aconteça com todo mundo. A gente começa a perceber que a nossa vida é muito breve. Isso vai surtir um efeito diferente em cada pessoa. Então eu considero que pessoas que levam a vida de uma maneira mais superficial, elas se deparam com essa brevidade da vida e elas têm muita pressa em viver e acabam vivendo muitas vezes de maneira bem destrutiva. Não se preocupam muito com o seu comportamento e a consequência dos seus atos. Mas para as pessoas que eu considero sábias, elas aproveitam e pegam essa brevidade da nossa vida como se fosse um diamante que precisa ser muito bem lapidado. Então eu te convido a ser sábio na sua vida. E ser sábio não significa que você não erra, que você não tem momentos de fraquezas e dificuldades. Significa que você observa, verifica onde e o que está te prejudicando, se interioriza para poder aprender, ter autoconhecimento e mudar a direção. Se você erra, se utiliza seus erros para um novo crescimento. O fracasso passa a ser a mola propulsora para a tua vitória. Então, faça isso, olhe para dentro de si, comece a buscar aquilo que o teu autoconhecimento e o que te faz bem. Porque realmente a nossa vida é muito breve, mas a gente deve aproveitar todos os processos. Então, descobrir a melhor maneira de viver, como eu disse lá no início do vídeo, de maneira plena, que é o que eu gosto de viver, em paz, é a grande inteligência da nossa vida. Agora que você já sabe que a ansiedade pode ser controlada, que existem situações que você vai ter que aprender a controlar o seu pensamento, eu desejo que realmente você consiga, que você tenha uma vida mais tranquila, que essa ansiedade não chegue a te prejudicar. Seja uma ansiedade normal, que te proporciona a ir em busca dos teus ideais, mas que não te prejudique. Que não faça com que o teu dia, com que tua vida se torne pesada. Mas se você tá gostando do meu conteúdo, vai lá, se inscreve no meu canal. Assim você me ajuda a continuar estimulada, a me incentivar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. E falando também sobre, sempre linkando com esse universo que é a odontologia, que é o meu trabalho, que eu tanto amo de fazer. Eu sou a doutora Renata Cavassa, cirurgiã dentista há 30 anos. E tô aqui nesse vídeo para te dizer, como eu falo em todos os vídeos, que a nossa vida é cheia de possibilidades. Eu desejo contribuir um pouquinho com todo esse conteúdo para que você encontre as melhores possibilidades na sua vida. E eu, como sempre, continuo procurando as minhas. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!